O Ethereum é a mesma coisa, pessoal. Então, o Ethereum, ele teve... A última vez que o Ethereum teve queda de demanda nas corretoras, nós tivemos um movimento forte de alta em 2017. Tá vendo que nós tivemos uma pernada de alta bem forte em 2017? Ou uma segunda pernada de alta? Veja, tivemos uma forte alta. Dá uma olhada só na linha preta aqui. Forte alta. A oferta começou a cair, ou seja, começou a diminuir o número de Ethers dentro das corretoras. Nós tivemos uma segunda pernada de alta. E no meio do caminho, uma lateralização, uma acumulação lateral ali entre $100 e $400. Já agora, nós temos a lateralização também, que durou um ano junto com o BTC praticamente, e agora nós estamos no meio de um movimento de baixa de oferta, ou seja, tem menos Ethereums em corretoras. Está saindo cerca aí, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui, cerca de 96 mil bitcoins por mês estão saindo das corretoras. Cara, 96 mil bitcoins por mês é muita coisa. Tá? Isso significa, então, uma forte acumulação, por quê? Porque tem vários fundos de criptomoedas acumulando, comprando bitcoins nessas condições. Então, fundos europeus e americanos, eles estão acumulando bitcoins. Praticamente registraram uma entrada líquida aí nas últimas semanas, desde o primeiro dia de abril, 180 milhões de dólares em compras de bitcoin. Tá? Por esses fundos. Então, o Purpose ETF, teve outro aí, um ETF britânico, se eu não me engano, que também, o ETC Group, cara, eles ficaram comprando Bitcoin a rodo nesses últimos dias, desde o dia 1º, então faz o quê? 4 dias. Tá? Bom, então a gente tem, por exemplo, o Ethereum gerando mais escassez de oferta, o Bitcoin gerando mais escassez de oferta. Se a gente for olhar o gráfico do Ethereum /BTC, isso, os dois estão, né? O Ethereum está se valorizando perante o Bitcoin. Então, desde março passado aí, nós já tivemos uma alta de 16%. Quem está em hold de Ethereum aumentou a sua quantidade de Bitcoins em 16%. Né? E ainda, se você for olhar, dentro de um padrão gráfico, nós temos topos e fundos ascendentes ainda. Então, a gente ainda está em tendência de alta no Ethereum /BTC. Significa que quem possui Ethereum está ganhando Bitcoins, ou está aumentando essa quantidade de Bitcoins. Por quê? Porque o Ethereum, esse ano, ele vai ter o lançamento do Demerge. O Demerge é uma atualização que vai trazer os Ethereums para dentro sair de um sistema de Proof of Work e migrar para um sistema de Proof of Stake. Esse sistema, apesar de ser mais centralizado no início, logo no início agora dessa migração, ele vai fazer com que a promessa dele é que vai resolver parcialmente o problema de escalabilidade da rede Ethereum. Porém, as taxas elas vão se manter mais elevadas do que a média de outras blockchains que a gente encontra por aí. Porém, o maior número de desenvolvedores de projetos, né, acontece na rede Ethereum. Então, a gente está vendo um pivô de alta agora recente que anima bastante. Quando é que vai empolgar de verdade, né? Quando é que vai trazer uma alta muito poderosa? Ou pode dar uma alta muito poderosa? Justamente na região que nós estamos, nós temos que romper essa linha aqui, ó, tá? Essa linha diagonal que vocês estão enxergando é uma grande resistência. Tá? Então, a gente está literalmente em cima de uma excelente resistência, uma excelente região vendedora. Essa região vendedora, se ela for consumida pelos compradores, a gente vai acabar com o número de vendedores, ou seja, o número de oferta no mercado, e o preço tenderá a só subir se ele conseguir consumir esses vendedores. Então, essa região de venda, né, que está sendo respeitada há bastante tempo, ela está fazendo um teste, basicamente. A gente está fazendo um teste nessa região. E que se uma vez conseguir romper essa região, que pode acontecer ao longo dessa semana, ou, né, se não acontecer, vai rejeitar e produzir uma nova baixa. Então, por exemplo, se rejeitar, a gente pode voltar a ter uma desvalorização do Ethereum perante o Bitcoin. Mas o que me parece, pela oferta, a gente vai conseguir romper o Ethereum /BTC, vai conseguir romper para acima dessa banda aqui. E aí o alvo vai ser os 10 milhões de satoshis aqui, tá? Acho que 100 milhões de satoshis aqui, se eu não me engano, ou 10 milhões de satoshis, tá? Então, ele vai sair de 750 para 100, se ele conseguir romper essa região.
Então nós estamos numa semana muito cabulosa, é uma semana muito interessante também. Por quê? Porque é uma semana de definição. O Ethereum barra BTC barra USD, a mesma coisa. Ele vem ganhando valor e aqui tem uma zona vendedora forte, tá? Então aqui é a zona vendedora, ela ainda não chegou exatamente, ela está próxima, já tem um pouquinho de pressão de venda nessa região, então já tem um pouquinho de pressão de venda. Essa é uma região vendedora, tá? Onde é que fica a região compradora do Ether da massa? $3.000, tá? Então $3.000 é a região compradora. Então aqui é compra e aqui seria zona vendedora. Tá? Então o que acontece? Vai ser essa semana um teste de fogo para essa região aqui. O que eu acredito que vai acontecer? Né? Eu acredito que o preço chega até 3.680, por exemplo. Tem um pouquinho de dificuldades, ele trabalha um pouco lateralmente antes de conseguir romper. Eu não sei se ele vai conseguir de fato romper de primeira, acho difícil, tá? Mas o normal seria ele realmente chegar nessa região, ter um pouco de dificuldade e até voltar para $3.000 aqui. Tá? Desses $3.000 fazer um pivô ou lateralizar por um tempo maior, mas ali é uma região vendedora. Então essa região vendedora, a gente tem que ver como vai ser o comportamento do preço acima dessa região. Então, se ele romper, se sustentar bem acima, bater 4.000 e sustentar acima de 3.600, ele vai querer entregar mais alta pela frente, tá? Ele vai querer entregar mais alta pela frente. Se ele bater nessa região aqui, ele vai tentar voltar para a média de 8 semanal. Então, ele volta para o suporte, o primeiro suporte anterior, ali nos 3.150, $3.000, tá? Então, nessa região, é uma região onde a gente vai possivelmente produzir uma zona de acumulação. Se essa zona de acumulação permanecer como ela está nos últimos dias, a gente vai produzir como se fosse uma bandeira mesmo, né? Uma bandeirinha ou um triângulo simétrico, ou uma bandeira de alta, por exemplo, tá? Então, uma flag, alguma coisa assim. Então, a gente tem essa região, uma região importantíssima aí. Se eu olhar o gráfico de 4 horas aqui, então, vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas, né? Tendência de alta ou de baixa? Continua ainda sendo de alta, né? Então, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Tá? Então, onde é que está o último fundo aqui do Ethereum? Aqui embaixo. Então, fez um pequeno fundinho aqui. Isso aqui é um fundo de lateralização ainda, né? Está acumulando. Acontece que ele vai buscar os $3.000 se ele perder esse fundo aqui, ó. Tá? Então, você já pode anotar no seu gráfico aí, por exemplo, se o preço perder esta região, tá? Se o preço perde esse fundo aqui, ele busca os $3.000, ameaçando ainda voltar para essa região aqui, 2.600, tá? Então, ele poderia perder, se ele perder esse fundo aqui, ele vem para esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo aqui, ele geralmente volta aqui, testa essa região, faz um oco, né? Volta para essa região, testa os fundos anteriores aqui. Esse fundo aqui perde, esse fundo aqui perde, esse fundo perde também. Geralmente ele poderia voltar até os 2.800, aí $3.000, essa região. Aqui tem um suporte, ó, 2.800, $13.000, tá? Então essa é a região onde, se ele perdesse esse fundo aqui, ele levaria o preço rapidamente para essa região aqui, ó, tá? Então, por enquanto, ele está acumulando para tentar romper essa resistência, ou ele está absorvendo os vendedores dessa região. Alguém está absorvendo essa venda aqui nessa região, porque chegou nessa região, o mercado começou a vender, tá? Não sei se foram as sardinhas satânicas, quem começa a vender aqui, mas começaram a vender próximo dessa resistência dos $3.680. Eu ainda acho que tem espaço para subir um pouquinho mais antes dele ceder de fato, tá? Acho que ele pode subir um pouquinho mais. Então a gente tem aí continuação da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Esse aqui é um novo fundo que tem se formado, ó, tá? Então esse é um fundo mais alto do que o fundo anterior, fundo mais alto. Então, se ele não perder essa região, ele não vem para essa região aqui. Se ele perder essa região, ele vem para essa região aqui, tá? No gráfico de 4 horas. Ok? Então, por enquanto, segue alta. Olhando assim o comportamento, ele está acumulando para tentar romper e bater os 3.600 pelo menos, tá? Então, uma pequena altinha ainda, para mim, ainda é esperada para o preço do Ethereum.
E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.